Aqui quem vos fala é seu amigo Walter Silva. Estou aqui me apresentando e é um prazer entrar na sua casa mediante esse vídeo. Antes, porém, de começarmos, quero pedir o seu like e a sua inscrição no canal. Essas duas coisas, o YouTube vai entender que isso tem relevância e vai também permitir que eu fique ali como um vídeo de relevância. E também eu quero dizer a você, por favor, como as duas que eu tenho, as duas pessoas que eu tenho, que são meus colaboradores, que me ajudam a colocar no ar esses vídeos. Irei falar o nome de um e o outro não está para mim autorizado. Então o primeiro que me autorizou é Maurício Assis, que comercializa produtos naturais e integrais. E também um amigo oculto, que não quer que eu me apresente, que eu lhe apresente. Então, por favor, são duas pessoas que me ajudam no meu trabalho, certo? E o tema de hoje é medo. E esse programa é Assim Diz o Senhor. Medo. E o que é medo? É uma sensação de insegurança de fatos que irão acontecer agora ou no futuro. Por exemplo, medo que um país vai entrar em guerra contra o outro. Isso é futuro. Ou seja, de que eu vou cair num buraco agora. Isso é uma sensação de ter medo. Aliás, quero vos dizer que o medo também te protege de acontecimentos futuros. Se você tiver uma notícia de que um país vai invadir o outro, sendo ele maior, tanto em território quanto arma bélica, você fica já com medo do que pode acontecer, aqueles tanques e assim por diante. Então, medo é isso. É uma sensação de perigo iminente ou que vai acontecer no futuro. Agora, como evitar o medo? Você pode evitar o medo porque que Jesus Cristo possa te ajudar mediante a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque somente isso é debruçar na palavra de Deus e também na oração. Esses dois conceitos, eles vão expelir o medo das nossas vidas. Somente isso. Agora, como evitar o medo diretamente? Já vos disse, de coisas que poderão acontecer agora, nesse instante, ou de que vai acontecer em tempo futuro, certo? E só para relembrar, existem duas pessoas, uma pessoa no Velho Testamento que passou pelo fogo e o fogo não o queimou, certo? E nem cheiro de fumaça houve. E dentre os três havia um quarto. O rei ficou assustado. Falou assim, ora, não lançamos três dessa fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais? Disse o rei, sim, lançamos, mas eu posso ver quarto ali. E o quarto é o próprio Deus. Então vejamos, Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, e sim na fornalha. Então, tem coisas que nós podemos passar, porque Deus está conosco. Então diz lá em Isaías, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. E um exemplo, o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho e o Mar Vermelho não os afogou. Por quê? Porque Cristo, ou Jesus Cristo, ou Deus, através de um vento muito grande,
ele abriu, o Mar Vermelho como se fosse uma passagem, um trilho ou uma estrada qualquer, e o povo passou em seco. Antes, porém, o faraó que tinha perseguido ele, Deus fez com que as rodas virassem para trás. E os judeus ou israelitas viram os corpos daquelas pessoas que o perseguiam. Certo? Então, como se livrar do medo? É pela fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas voltando para trás. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falam assim, olha, nós não vamos adorar a sua estátua de ouro, porque isso era ultrapassar o limite que Deus colocou. Nós não vamos. Mas, ou seja, Deus pode nos livrar dessa fornalha. Mas se Deus não quiser nos livrar, ó rei, fique sabendo que nós vamos serem lançados na fogueira e sermos queimados. Então veja, os 3 jovens foram lançados na fornalha e neles não havia fogo ou fumaça. E o rei falou assim, nós não lançamos 3 na fornalha de fogo? Porque vejo um quarto, e esse quarto tem aparência do próprio Deus, uma referência ao Deus dos céus, uma vez sendo ele pagão. Essa é a sua linguagem, também o seu entendimento. Então, Sadraque e Abednego foram lançados no fogo, mas Deus poderia ter livrado-os. E assim disseram ele, olha, se Deus não quiser se livrar, vamos para o fogo. Então, diz a Bíblia, quando passares pelo fogo, não te queimará. Está lá em Isaías. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Certo? E Israel passou pelas águas. Por quê? Por causa de Faraó, que veio com seus homens para impedir, para matá-los. E Moisés, pegando seu cajado, tocou na água, confiando em Deus, e o Mar Vermelho se abriu. Como se fizesse ali uma passagem, não sei que largura foi, e também isso não nos interessa agora. E o povo passou naquele Mar Vermelho a seco. Nem a plantas dos pés haviam molhado. Creio que Deus, ele pavimentou aquele lugar. Ou que eles atravessassem sem encher a planta do pé de barro. E quando o faraó estava perseguindo os judeus, Deus mandou um vento contrário, para que a carroça não alcançasse o povo de Deus. Uma ventania muito forte. E quando eles, os israelitas, chegaram mar afora, o faraó, ou melhor, eles viram os corpos daquelas pessoas flutuando no ar, ou lá no fundo do ar, eles puderam ver. E Miriam fez um canto de louvor e adoração. Então veja, quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando pelos rios, eles não submergirão. A Bíblia diz que a fé lança fora o medo. E o que é ter fé? Ter fé é ter confiança naquilo que não existe, que você nunca viu. E isso é ter fé. E como obter fé, se não pelo estudo da sua palavra, e também pela leitura, pela a oração, e também pelo conhecimento
da sua palavra, certo? E o apóstolo Paulo diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora pergunto, você acredita na palavra de Deus? Acredita sim ou não? O apóstolo São Pedro diz o seguinte, a profecia bíblica não é da vontade do ser humano, mas Deus inspirou homens especiais, os santos, para escrever aquilo que Deus mandara escrever. Então, eles não escreveram nada de sua cabeça, porque, em sendo assim, seria uma coisa falha, como os livros que temos hoje, que de quando em quando precisam fazer uma nova edição para corrigir a primeira edição. Então, para ter fé, necessita estudar a Bíblia. Correto? E por aí vai. E como ter fé? Se não pelo estudo da Bíblia e oração. Então, você que me ouve, dedique tempo para orar a Deus. E também a Ele pedir forças, resiliência, ou seja, esperar em Deus. Porque às vezes nós queremos receber um milagre hoje. Mas e se Deus não fizer o milagre? Vamos ainda acreditar nele ou duvidar dele? Mas como não ter medo? Como não ter medo? A palavra de Deus diz lá no Apocalipse que João viu a nova Jerusalém descendo como uma noiva ataviada para o seu esposo. Uma cidade que vem dos céus. Pode acreditar? Uma cidade que vem do céu com Jesus Cristo e com todos os seus anjos com ele, para criar uma nova terra. Aonde ele vai habitar conosco. E você quer morar com Jesus? Andar com Jesus por onde ele for? Certo? No verso seguinte, diz o seguinte, Deus vai limpar dos seus olhos toda lágrima, por perder um filho, um pai, uma mãe, por ser injustiçado. Deus vai limpar dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto e nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, e o mar já não existe. E Deus habitará com eles. Eles serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então, como não ter medo? São aqueles que esperam a cidade santa, a Jerusalém, ao passo que Jerusalém, esse termo quer dizer cidade de paz. Por que cidade de paz? Lá não haverá nada o que é ruim. Nada. O medo de um assalto, de uma agressão física. Essas pessoas não irão para os céus. Não porque Deus não quer, mas porque eles escolheram não estar nos céus. E se lá forem, vão se sentir fora do aquário. E se lá ficassem, iria atrapalhar aqueles fiéis em Deus. Então, vamos meditar nessa palavra. Nessa palavra. Porque é a palavra de Deus. Eu não falo com você aqui lendo a Bíblia. Estou reproduzindo o que a Bíblia diz na minha ótica e compreensão, sem fugir do texto. Antes, porém, de terminar esse vídeo, eu quero relembrar-vos de se inscrever no canal se você achar necessário, e também deixe o seu like ou o seu joinha, para que a plataforma possa entender que o vídeo tem relevância e recomendar para mais pessoas. Essas duas ações
também vão fazer crescer o nosso canal. Isso é muito bom para mim. E para você não custa nada. Uma vez que começamos com uma oração, também é possível que nós terminemos com uma oração. E eu quero fechar os olhos. Ou seja, nem há necessidade de fechar os olhos, uma vez que Jonas orou no ventre do grande peixe, né? Papai do céu, muito obrigado por essa reflexão. Porque eu preciso me atentar para isso, para que eu não possa se perder. Também ajude os meus irmãos que estão comigo, que estarão comigo. É o nosso desejo e oração. O assim, diz o Senhor, voltará o mais breve possível. Fique com Deus, é o meu desejo e oração. Amém.